dá pra gente ir conversando, né? Eu acho que já dá pra gente continuar, né? Tinha duas perguntas lá e aí acabou que como o tempo expirou, a gente perdeu aquelas perguntas lá, né? Mas aí, gente, quem quiser fazer pergunta, a gente ainda segura aí por mais uns 20 minutos, né, professor? Isso, tá de boa, tá tranquilo. Então é isso Só aí. contar a história da empresa que eu acho legal, mostra tu contar isso, que a gente faz, né? A gente terminou aquela parte falando que a gente já prestava serviço para 6 empresas, seis academias em Recife, né? E a Uhum. partir desse momento a gente começou, como nem eu nem vocês, Sara, a gente conseguiu dar conta de suprir a demanda que as academias solicitavam, porque chegou um ponto que a gente não tinha mais horário vago, né? Tinha fila de espera para fazer avaliação física nas academias. Uhum. E uma coisa importante, minha gente, a gente propôs a fazer uma avaliação física de qualidade. Podia ser a academia da esquina, aquela academia que era a academia de bairro, o que quer que seja. Se a gente tivesse o mesmo tempo, era o mesmo protocolo que a gente fazia na academia, que era na beira-mar de Piedade, Uhum. né? Então a É gente, a isso mesmo. gente tinha um padrão de qualidade. Isso mostrou, né, que a gente podia, era o diferencial do mercado. Isso. Para a academia, né, que a gente fazia, era um custo a menos para ela, ela tinha que dispor de uma sala, um espaço para a gente fazer avaliação física e uma agenda lá, que às vezes a gente mesmo fazia. Pode Isso. continuar a falar alguma coisa sobre Anderson também, se tu achas É isso que. aí. Eu estava falando quando cortou aí, né, quando estourou o tempo, da coisa da terceirização das avaliações, né? A gente chegou num ponto que a gente não tinha mais pernas, né? Não tinha mais horários disponíveis mesmo para estar fazendo aí a avaliação. E a gente começou a terceirizar a coisa, né, Edil? A gente Isso. começou a terceirizar, a gente via as pessoas que tinham aí a facilidade, que tinham interesse na avaliação, e aí a gente capacitava essas pessoas, né, ensinava aí todo o protocolo, todo o passo a passo de como fazer a avaliação, de como terminar, começar e terminar uma avaliação, né? E Tinha aí a reuniões gente periódicas, comprava né? A gente tinha reuniões periódicas para conferir e comparar os protocolos realizados. isso, ver as diferenças, né, intra e interavaliador. E aí a gente comprava os equipamentos, né? Porque uma coisa importante que a gente não falou lá na outra live é que o avaliador os equipamentos da avaliação normalmente são do avaliador físico, né? Então, o avaliador físico aí precisa comprar, né? Um notebook, o compasso de dobras, fita métrica, enfim, o adipômetro, o paquímetro, né? Isso. Enfim, todos os equipamentos da avaliação normalmente são do avaliador, né? E aí a gente comprava tudo isso e cada avaliação que a academia pagava para a gente, né? A gente repassava um valor X para esse avaliador que a gente fez a captação dele, né? A gente treinou, entregou todo o material do bolso da gente, né, Edil? Isso, E aí a isso. gente começou a terceirizar a coisa e a coisa foi crescendo, né? Ainda mais. É verdade. É interessante isso que a gente foi conseguindo ganhar um espaço no mercado que não tinha, né? E, na Uhum. verdade, Anderson, a gente saiu desse nicho de mercado há algum tempo. Eu não vejo ninguém fazer igual a gente fez, não. Não, Sabe? Não não. vejo, né? Uma oportunidade de mercado nessa questão. Uhum. E, e por que eu digo isso assim? A gente, quando foi chamando e capacitando o pessoal, foi assim: a pessoa ia, era treinada, fazia reuniões periódicas e a partir disso, olha, os equipamentos estão aqui, fique né? Você é responsável pelos equipamentos, você vai fazer o protocolo da academia X, Y, Z. E a gente, uma coisa que é legal, que eu acho que a gente pode se ajudar muito nisso. Acho que a gente sempre foi nessa perspectiva, né? Por que que eu acho que a gente deu certo? Porque a gente não quis ganhar em cima de ninguém, né? Questão de valores, essas coisas. A gente queria que desse certo o trabalho, que a empresa desse certo, que rodasse, que a gente fosse vista no mercado, né? Mas foi muito, muito importante. Teve uma Muito pergunta bom, de né? uma colega nossa aí, que
Ela perguntou na relação se era interessante fazer a bioimpedância junto com as dobras cutâneas. Tu Isso. responde ou eu respondo? Pode responder. Aqui o convidado é você. Não, que é isso. Você também é a sumidade aí nas avaliações físicas. Um grande amigo. É, Veja só. é, uma coisa que é importante aí, precisa ser dito. Qual é a bioimpedância que você vai utilizar? Né? Porque a gente sabe que a bioimpedância, ela é dupla energia, né? Então, às vezes tem. Não sei se eu vou estar falando grego, né? Acho que, tomara que não. Mas não é só o preço da bioimpedância, né? Quantos eletrodos, quais são os canais de energia que ela vai suprir, qual é o tempo que ela vai passar para poder mensurar tecidos moles, água intracelular, água extracelular, esse tipo de coisa. Então, nem toda bioimpedância ela é legal para você realizar, entendeu? Ela é muito mais fácil de você fazer o uso tecnicamente, né, de você avaliar a composição corporal do indivíduo com a bioimpedância. O que que eu digo? Dependendo da bioimpedância, se você comparar o valor da dobra cutânea com o valor que der uma bioimpedância, você vai demorar meia hora tentando explicar por que que deu diferente. A dobra cutânea vai não, Anderson. é isso mesmo. Você Você vai vai dar demorar um meia tiro no hora. pé. É a mesma coisa. Aí tem muita coisa assim. Você vai e mensura o IMC de um cara treinado na academia. O cara treinado, com percentual de gordura baixo, com musculatura, né? Pá. E aí dá no IMC dele que ele tem obesidade, grau 1. Tu vai passar uns 10 minutos explicando a ele que não, que o IMC inicialmente foi um cálculo para estimativa populacional e a partir daí viu que algumas populações, papapá, havia necessidade para aquele indivíduo você utilizar o IMC. É por isso que eu digo, a proposta da avaliação física, ela é individualizada. Você tem Hum, base, tem parâmetros, mas a escolha de quais são os protocolos, os testes a serem realizados, é para o indivíduo. isso aí. Só complementando um pouquinho, né? Quando a gente faz aí a bioimpedância, normalmente ela dá uma composição corporal, um percentual de gordura mais elevado que num protocolo do compasso de dobras, né? E aí Isso, imagine só, você faz aí a bioimpedância, né? No seu aluno, aí no seu cliente, vamos supor que tenha dado 25% de gordura. E aí tu faz no protocolo de dobras, deu 20, 19%, porque às vezes a diferença é assim, gritante, 6%, 7% de gordura. E aí como é que tu vai explicar isso para o teu isso. cliente, essa diferença, né? E aí normalmente ou a gente faz a bioimpedância ou a gente faz o protocolo de dobras, né? Quer dizer que a bioimpedância está errado? Não. O Não. protocolo de dobras está errado? Também não, tá? Apenas são métodos diferentes. Então, se você fez a sua avaliação diagnóstica, né, que é a primeira avaliação, as próximas avaliações, né, elas precisam ser feitas da mesma forma, né? A gente não pode fazer na primeira avaliação uma avaliação através de bioimpedância e a próxima fazer por composição corporal, que a gente não vai ter parâmetros de comparação, né? Para que a gente Isso. consiga comparar aí uma avaliação com a outra, a gente precisa fazer exatamente da mesma forma. A gente precisa repetir um método, né? Por isso que Hum. a gente ou faz com um ou faz com o outro. Se talvez, vamos supor, tô pensando aqui na pergunta da nossa colega. Se a estimativa dela é ver retenção hídrica, sei lá, sabe? Faz sentido, mas que não faça uso disso para comparação, em comparar o valor com o de dobra cutânea. Porque você vai ter para passar muito tempo para tentar explicar o porquê daquela diferença. E Uhum. aí a gente fala mesmo da qualidade da bioimpedância, né? Porque tem bioimpedância que meu relógio aqui diz minha composição corporal. Como? Não está validado, pô. Tá entendendo? Não tem condição dele fazer isso. Então tem assim, tem equipamento que dá uns resultados aí que são bem equivocados. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Isso. Outra coisa, uma coisa que é importante também, gente, acho que é importante a gente falar, né? Quando a gente trabalha com avaliação física, além de você saber realizar o protocolo correto, né, o teste certo, a escolha disso, você trabalha com ética. Ética que eu digo porque você está dando resultados numéricos,
de percentual de gordura, de resultado de capacidade cardiorrespiratória. Então, a gente via muito, infelizmente, a galera burlando resultados, para você mostrar algum resultado ao seu aluno, que o que você está periodizando está dando, como é que se diz? Está sendo de forma positiva. Então, assim, isso é ética. É aquilo, igual antes falou, eu não preciso estar repetindo aqui uma coisa que é ética profissional, que quem se formou fez o juramento, né? Você não pode burlar um dado para você mascarar um resultado para que você tenha aquela adesão do seu aluno. E a gente vê muito isso. Infelizmente, eu e Anderson, a gente, normalmente, como a gente tinha esse protocolo padronizado da empresa, chegavam alunos de outras academias, de outros espaços, para fazer avaliação física com a gente. Tu lembra, Anderson? Que dizia, olha, fulano indicou para eu vir aqui fazer avaliação física com vocês. E aí, chegava às vezes a gente ter que tentar explicar, demorava mais tempo explicando. O pessoal perguntava, por que nessa avaliação física eu estou com 12% de gordura e na de vocês eu estou com 28%? Né? E aí a gente tinha que tentar explicar, e a gente visualmente, pelo feeling, né, pela prática mesmo da profissão, percebia que os resultados tinham sido equivocados, né? E assim, a gente tem que tomar muito cuidado com a resposta que a gente vai dar ao nosso aluno. E que seja correto, coerente, né? E a gente, quando a gente entra aí para o ramo da avaliação física, a gente precisa dominar muito, né? Essa coisa aí da explicação, né? Como eu já tinha falado no início, né, da conversa da gente, a gente precisa da vida, né? Aqueles números, né? E aí a gente tem uma pergunta aqui, só puxando um pouquinho o gancho do que tu vinha falando agora, né? Da coisa de mascarar os dados, né? E aí a pergunta da Jennifer aqui, ó, de acordo com os resultados do aluno, se muda o método da avaliação? E aí, o senhor acha que a gente deve mudar o método da avaliação de acordo com o resultado do aluno? Tipo, se o aluno deu um resultado ruim, a gente muda lá o protocolo? Não. Pelo contrário, né? Eu acho que a gente não tem que ter medo de, assim, eu digo a gente, porque o avaliador físico, nem sempre, na sua maioria das vezes, não é o que acompanha o aluno durante o seu treino, né? E aí, para a gente mesmo na academia, a gente encontrava o aluno de 3 em 3 meses, de 2 em 2 meses, né? De 4 em 4 meses. Eu não fazia a mínima ideia se ele estava seguindo o protocolo, se ele estava fazendo dieta, se ele não estava, como é que estava a periodização do treino dele. Então, quando ele chegava, eu uso o mesmo protocolo, né? Porque isso é a forma correta de você mostrar um resultado. Como é que você vai comparar um protocolo 3 meses depois se foi um protocolo totalmente diferente do que você propôs no início, né? Então, o protocolo deve ser igual. Ele não tem que ser, não. Ele deve ser. Deve ser igual. Exatamente. Ser igual para poder dar um resultado. E se você for o personal trainer, a personal trainer que está acompanhando ele, não tenha medo de errar, porque a avaliação física é um parâmetro para você perceber que a sua periodização vai ser ajustada em relação a isso. Se você mostra isso de forma coerente, ao invés de você estar perdendo o aluno, você está fazendo com que ele seja mais fidelizando o aluno. Está mostrando, cara, o professor entendeu isso, ele vai mudar minha periodização para a gente melhorar tal característica, tal capacidade. Eu acho que é nessa pegada, né, Anderson? Exatamente. A gente precisa dar mais importância para a avaliação, né? O que eu percebia muito é que a gente fazia as avaliações, né? O professor de sala de musculação recebe a sua avaliação e só troca o seu treino depois da avaliação, né? Isso é legítimo. Só que, muitas vezes, o professor de sala de musculação nem olhava para a avaliação. Nem olhava para a avaliação. Então, valeu, beleza? Bota aqui, 3 de 15. Era exatamente assim, né? Acontecia exatamente assim, o descaso com a avaliação. Como é que você vai prescrever aí o treino do seu aluno sem ter avaliação, né? A gente vê todos os profissionais de saúde, quando a gente precisa aí de algum outro profissional de saúde que não seja profissional da educação física, todos eles, a primeira consulta é o quê? Avaliação. A primeira consulta é uma avaliação, então como é que a gente vai prescrever o treino da gente se a gente não tem uma avaliação, né? Isso também tem que ser uma regra para a gente,
né? Isso tem que ser uma regra para a gente. O primeiro contato com o aluno vai ser o quê? A avaliação, PRIO, É isso, né? é isso. Não, mas tem aluno que não gosta de fazer avaliação, que não quer, tem que fazer avaliação física. Isso é obrigatório. Isso é obrigatório. E na medida em que você, profissional da educação física, submete esse aluno ao esforço físico, né? Se ele sentir qualquer coisa, se ele tiver um mal súbito lá durante o seu treino, você é o responsável por ele, né? Você é o responsável por ele. E a gente, com avaliação física, a gente pode aí se resguardar, né, em relação a isso. E isso, com certeza, né? A gente sempre fala em sala, né? Anderson, eu acho que tu falando nos teus cursos também, e que a avaliação física, ela não é uma segurança somente para o aluno, é para o profissional também, para o professor que está periodizando em cima daquilo. A partir do momento que na anamnese você pergunta a ele se ele faz uso de algum medicamento, e ele não te diz, ele não fala que, ele fala que não usa, ele está negando aquilo, mesmo que ele faça uso. Então, ele está se comprometendo com o resultado dele e a gente está realizando uma avaliação de forma coerente. Da mesma forma que tem gente que vai para o médico e mente o peso, né? Mente que faz ingestão de bebida alcoólica. A gente tem isso como um parâmetro. Isso é muito importante. Né? Rodrigo até lembrou do negócio aí. Lapida, né, Rodrigo? Lapida era um professor que chegava e que, ao invés de a galera treinando, ele aí, bora lapida. É uma pedra, tá lapidando. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões, né? Muito. Isso eu digo muito. A gente vai ter, você não tá, mas a gente vai fazer uma live falando sobre como é que eu posso usar os estudos, os artigos acadêmicos, os resultados dos artigos acadêmicos, para me ajudar na minha periodização. Como é que eu vou fazer esse link do resultado que está saindo naquele artigo ali que eu achei massa? Como é que eu posso usar aquele artigo ali para poder periodizar? Como é que pode usar? A gente vai fazer uma live conversando sobre isso, na leitura Massa. científica. Mas até nos artigos a gente tem que tomar cuidado, porque da mesma maneira que o camarada pode burlar o resultado de uma avaliação física, ele pode mexer na matemática e estatística e dar um Com resultado certeza. equivocado. Acontece Sabe? muito, né? Isso Muito, acontece muito. muito. Então Quando é isso, velho. a gente tem que ter aí um crivo, né? A gente tem que ser bastante crítico quando a gente está fazendo a leitura aí desses artigos, né? Porque tem muitos que não Isso, tem condições da gente tomar ele como verdade, né? é verdade, é Pois é, verdade. pois é. Eu acho, professor, que a gente já pode ir se encaminhando para o encerramento, né, da nossa Boa. live. O bate-papo está muito massa, né? Tanto é que a gente expirou o tempo da gente, voltou e a gente conseguiu manter aí, né, a média, né, das pessoas que estavam assistindo. Muito legal, né? Acho que esse é um tema muito massa, né? É algo que as pessoas se interessam muito, a coisa da avaliação física, até porque todo profissional da educação física precisa aprender, precisa dominar a avaliação física, né? Isso, Para Anderson. Isso é poder importante. aí avaliar os seus alunos, né? E Não aí, é, quer não é falar só, alguma coisa? né? Johnny falou E aí, alguma coisa. ah, Não é só o avaliador físico que precisa saber. Se você é um profissional de educação física e você quer ter resultados, quer mostrar resultados aos seus alunos, você tem que dominar as técnicas, os protocolos de avaliação física, né? exato, Eu exato, acho que é isso. exato. Johnny, tu fez alguma pergunta, foi? Ele fez alguma pergunta, Anderson? Não, Eu a consegui. Johnny disse que se atrasou na live, não conseguiu chegar e tal. Enfim. Mas vai ficar lá, tu deixou disponível lá? Uma hora? Sei lá? Eu já publiquei no IGTV já a live Ah, anterior e essa daqui eu vou jogar também, vai ficar disponível aí para vocês assistirem. muito, muito bom. Massa, Deixa eu só, queria eu acho que eu agradecer. vou rapidinho, Pode eu falar. preciso terminar. Eu preciso dar a conclusão da história da empresa, na verdade. Eu acho que Sim, a vamos galera lá. aí pode ser que tenha gente que queira. Nessa demanda que a gente estava já tocando muitas academias na região metropolitana, porque vocês terem ideia, a gente fazia avaliação física de Candeias até Camaragibe, né? E era uma correria gigante. Eu, Anderson, os meninos trabalhando com a gente, Sara. A gente chegou um momento que eu e Anderson a gente estava em poucas academias, né? Porque eram algumas academias que necessitavam que nós mesmos, nós dois estivéssemos.
e nas outras a gente só ia para resolver questão de pagamento, de organização de horário, de agenda, de tudo. E isso foi uma experiência muito boa, né? Chegou um momento que a minha vida, e a vida de Anderson, no momento que eu passei no mestrado, que eu fui aprovado no mestrado, eu estava em período de coleta de dados. Eu tive que abdicar um pouco da empresa, e foi no mesmo momento que Anderson também estava na residência, não foi, Anderson? E, Não, já na tinha passado, verdade, né? Anderson entrou no meu lugar no município em Gamileira, coordenando a academia da cidade, a academia da saúde, sendo profissional do NASF, né? Então, assim, a gente estava numa correria tão grande que, infelizmente, a empresa ela teve que dar uma pausa. E eu passei no concurso na universidade, eu sou professor efetivo da Universidade Federal agora, e eu cancelei minha empresa, ou seja, já não existe mais o CNPJ. Não vou dizer o nome também, senão é sacanagem, sabe? Vai que alguém, né? Mas não existe mais. Eu fechei minha empresa, o CNPJ, por conta da dedicação exclusiva da universidade. Mas eu acho que essa live, além da nossa conversa, que foi muito legal, assim, eu acho que é para mostrar a gente da educação física que a gente pode ter o clique de tentar fechar a oportunidade do mercado, né? Que está aí se oportunizando para a gente. A gente viu um nicho de mercado que, depois que a gente saiu, Anderson, eu não vejo ninguém fazendo mais o que a gente faz, Não, né? não mesmo. Então, assim, isso é uma oportunidade que quem queira tocar. E eu digo a vocês, a gente, eu e Anderson, a gente fez disciplina junto de OEA, OPP, tu se lembra? A gente fez uma série de disciplinas juntos, a gente fez muito disso e tem diversos grupos da universidade e a gente não deu continuidade, mas essa foi uma amizade que passou da universidade para nossa vida profissional, né? Porque é isso que eu falo, assim, a gente respeita todos os nossos colegas de sala, mas só alguns que a gente sabe que a gente pode contar para empreender em algumas questões, né? Então, Exato. levem isso como possibilidades, né? Vocês tem muita coisa na educação física que pode ser abraçada, que ninguém chegou ainda nesse nicho de mercado. Se você pensa nisso, tenta amarrar da melhor forma, né? Faça suas análises, veja o mercado como está e não tenha medo, porque primeiro você causa o problema, depois você resolve. Não adianta ficar Isso. querendo resolver o negócio sem acontecer ele na sua mão. Eu acho que ela foi mais nessa questão também, Alain, né? Hoje em dia, hoje a empresa não está mais, eu continuo trabalhando com cineantropometria, com composição, né, com a performance, Pesquisa, mas de né? outra maneira, né? Oi? Exato, exato, exatamente. E aí eu acho, por isso que eu criei, sabe, esse novo perfil aqui no Instagram, para a gente ir trocando ideia, para ir jogando sempre uma outra sacada de avaliação, né? Eu acho que isso é muito importante, sabe? Eu acho que a gente, essa experiência que eu tive, né, particularmente, né? Não, isso não pode ficar aí esquecida, né? Eu Não acho pode que ficar as dentro da pessoas gaveta, né, cara? Não pode ficar dentro Pois da é, eu acho que gaveta. as pessoas precisam conhecer, né? As pessoas precisam entender que a avaliação física é muito, muito, muito importante, né? É isso. Aí pro processo de treinamento, enfim, fora que é um nicho, né, de mercado que traz muita satisfação para o profissional, né? Porque além de você não ter uma jornada de trabalho tão cansativa, né, assim, É tão verdade. estressante, você ainda é melhor remunerado, né? Você ainda é melhor remunerado, né? E para quem É, quer ser personal trainer, né? A gente ali é a primeira porta, gente. Ali é a porta de entrada, né? Da academia é a avaliação física. Então, quando você faz a avaliação física, o que tinha de aluno perguntando se eu podia ser o personal dele ou se eu indicava algum personal, era gritante, né, Edil, assim? Né? As pessoas, o primeiro contato era isso. A gente no fazia mínimo 10 avaliação, por quando dia, né, Anderson? terminava, o aluno chegava. Você tem horário para ser meu personal? Aí, como a gente tinha empresa, era algo que era muito. Os horários da gente eram bem cheios, né? A gente tinha muitas demandas e aí a gente não conseguia pegar aluno de personal, né? E aí a gente sempre fazia indicação. A gente estava sempre indicando aí. Então, uma chance, né, de você ser melhor remunerado na avaliação física. Entende? Na verdade, isso é um efeito colateral aí, né, da vida do avaliador físico.
enfim. E aí, a internet do professor Edil aí começou a cair novamente, né? Mas aí eu gostaria de agradecer, né, a todos vocês que ficaram aqui com a gente nesse bate-papo, né? Eu acredito que foi muito massa aí essa troca de experiência, né? A gente conversou um pouquinho aí processo, né, de como que a gente, de onde a gente saiu até para onde a gente chegou, né, com a avaliação física, da questão da insegurança, né, enquanto profissionais que acabaram de chegar no mercado e que ainda não estavam prontos, né, para fazer a avaliação. Então, só tenho a agradecer aí, tá? A presença de cada um de vocês, né? E a partir de hoje, né? Toda semana eu vou estar trazendo aqui um convidado, tá? Para a gente conversar sobre avaliação física, né? O objetivo aqui desse novo perfil é a gente conversar sobre avaliação, tá? Então, vai ter muita coisa aí, vou trazer muita gente que também domina bastante aí o mundo da avaliação física, tá? E a gente vai, o professor Edil aqui pedindo para entrar de novo. Vamos lá, deixa ele entrar aqui para ele se despedir de vocês, né? E aí é isso, tá, gente? Toda semana fiquem ligados que a gente sempre vai ter, toda semana a gente vai ter live aqui falando sobre É avaliação isso. física, né? Pontos de vista diferentes, experiências diferentes, tá? Então a gente vai seguindo com essa rotina aí das lives semanais, beleza? E aí, Voltei para poder me despedir, né? é isso aí, professor. Simbora se Muito bom. despedir. Eu não tô vendo É, teu rosto, Edil, mas eu tô ouvindo, mas está me tá? ouvindo? Então pode continuar. Tá ótimo. Agradecer o convite, sabe? Você sabe, você é meu amigo aí, pode contar comigo para qualquer coisa. Eu acho muito importante para os alunos terem a oportunidade de ter experiências compartilhadas com pessoas que viveram a prática de verdade, eu acho. Isso é muito importante, sabe? Para que a gente tenha mais profissionais formados de forma coerente, entendendo como que pode acontecer na prática de verdade, no mercado. Eu acho que isso é muito bom, foi muito válido a tua proposta em relação a isso. E você sabe, tem as portas abertas tanto na universidade e o que precisar aí da gente para estar fazendo com que o seu conhecimento seja compartilhado aí. Pode contar comigo. Pessoal aí também que quiser seguir lá o professor Edil Rodrigues, tamo junto, a gente vai falar uma série de questões. E dentro dessa perspectiva de performance, eu e o professor Luciano com um grupo de pesquisa lá em Vitória. Depois, quem quiser saber mais um pouco, pode entrar em contato comigo no direct, que a gente tá tocando uma série de pesquisas, tanto no treinamento, qualidade de vida, performance, e no Bronco Spine também, porque aí é a minha praia, a praia de Anderson aí também. É isso aí, professor. Muito obrigado pela sua disponibilidade, né? E por partilhar um pouquinho aí das suas vivências, dos seus conhecimentos aqui com a gente. Foi uma noite bem rica, né? Tanto é que a live durou aí 1 hora e um bocadinho, né? Enfim, e Verdade. aí vamos encerrar aqui a conversa, tá? E obrigado para vocês. Obrigado a todos, tá? Que ficaram aqui com a gente até agora, beleza? Obrigado aos nossos alunos, saudade de vocês. Em breve estaremos juntos aí, se tudo der certo. É isso aí, isso aí. Brigadão.